A história do Bahia Futebol Clube. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história de um dos maiores clubes do futebol, o Bahia Futebol Clube. O Bahia tem uma trajetória cheia de conquistas, ídolos e momentos inesquecíveis. Vamos relembrar o começo dessa gigante história, os maiores títulos, os ídolos que brilharam no clube e muito mais. Fica comigo até o final, porque a história do Bahia é realmente sensacional. No vídeo de hoje, vamos dividir a história do Bahia em várias etapas, desde a fundação até os dias de hoje, passando pelos momentos de glória e os maiores nomes que ajudaram a construir essa grande trajetória. O Bahia foi fundado no dia 1º de janeiro de 1931. O clube surgiu da fusão de dois clubes da cidade de Salvador, o Esporte Clube Bahia e o Clube Bahia de Futebol. A união desses clubes visava criar uma equipe mais forte, e desde o início, o Bahia teve uma grande importância no futebol baiano. O clube foi criado com a missão de representar Salvador e o estado da Bahia, e logo se tornou o maior time da região. As cores do Bahia, o azul, o vermelho e o branco, são características que até hoje identificam a torcida. O clube também ficou conhecido como Esquadrão de Aço, um apelido que carrega muita história e tradição. Nos primeiros anos, o Bahia se destacou no futebol baiano, vencendo o Campeonato Baiano de forma incontestável e conquistando a simpatia da população de Salvador. O clube foi rapidamente se firmando como um dos maiores do estado. Nos anos 50 e 60, o Bahia começou a se destacar também fora da Bahia, e sua grandeza foi reconhecida em todo o Brasil. Em 1959, o Bahia venceu o Campeonato Brasileiro, um marco histórico para o futebol nordestino, que até então não tinha tido muitas equipes com destaque nacional. A competição nacional foi pioneira e do Campeonato Brasileiro. A conquista credenciou o Bahia como o primeiro representante do Brasil na Taça Libertadores da América. A taça foi conquistada numa final contra o Santos do Rei Pelé, considerado por muitos o melhor time de futebol de todos os tempos, no Maracanã. O tricolor venceu por 3-0 em março de 1960. 1960. Isso mesmo, o brasileiro de 1959 terminou no ano seguinte, com gols de Vicente, Léo e Alencar. A partida foi a terceira da fase decisiva. Na primeira, em plena Vila Belmiro, o tricolor venceu por 3-2. Na segunda, na Fonte Nova, o Peixe deu o troco. 2-0. No jogo desempate, o Bahia fez 3-1, atuando com Nadinho, Nenzinho, Henrique e Beto, Flávio e Vicente, Marito, Alencar, Léo, Mário e Biriba. O Esquadrão de Aço era presidido pelo lendário Osório Vilas Boas, um dos dirigentes mais polêmicos e controversos da história tricolor. No banco de reservas, o comando era treinado por Efigênio Baiense, o Geninho. Ele ficou no time até o segundo jogo contra o Santos. Na finalíssima no Maracanã, o treinador foi Carlos Volante. Essa conquista foi muito importante, pois colocou o Bahia entre os grandes clubes do país. A torcida explodiu de alegria, e o time se consolidou como um dos maiores do Brasil. Chegando aos anos 80, o Bahia viveu sua era de ouro. O título mais significativo dessa época foi o Campeonato Brasileiro de 1988, conquistado de forma emocionante. O time bateu na final o Internacional de Porto Alegre, e essa conquista trouxe uma nova dimensão para o clube. Naquela edição de Campeonato Brasileiro, depois de fase de grupos, o Bahia garantiu vaga no mata-mata e a nação pôde ver a estrela tricolor brilhar ainda mais forte. Eliminou o Sport e bateu o Fluminense na semifinal, no jogo que marcou o recorde de público da Fonte Nova. Foram cerca de 110 mil pagantes no duelo de volta que credenciou o Esquadrão a derrotar o Internacional nas finais. A vitória no Campeonato Brasileiro foi um dos maiores feitos do clube, especialmente pelo fato de o Bahia ter superado adversários de grande peso como o Internacional no Beira-Rio em Porto Alegre, e o Palmeiras, times mais tradicionais na época. A década de 80 foi marcada por grandes ídolos no Bahia, como Júnior, o goleiro, e Bobo, que ficou eternizado no coração da torcida. Esses jogadores foram fundamentais para o sucesso do time na década. O Bobo, por exemplo, foi um dos principais destaques no ataque, e seus gols ajudaram a garantir a vitória no campeonato. Ele ficou marcado como um dos maiores ídolos da história do clube. Anos difíceis.
Após os anos de grande sucesso, os anos 90 trouxeram alguns desafios para o Bahia, com uma série de campanhas ruins em competições nacionais e dificuldades financeiras que afetaram o desempenho do time. Em 2003, o Bahia passou por um momento muito difícil, sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, como um gigante, o clube se reergueu rapidamente e conseguiu voltar para a primeira divisão no ano seguinte. Nessa fase, o clube teve a sorte de contar com jogadores como Ricardinho Regis e Guto Ferreira, que ajudaram a manter a identidade do time e levaram o Bahia de volta à elite do futebol brasileiro. A paixão da torcida continuou firme, e isso foi essencial para o time voltar a se destacar. Copa do Nordeste. Um dos momentos mais marcantes para o Bahia nos últimos anos foi a conquista da Copa do Nordeste de 2017. O time voltou a ser campeão da competição, depois de um longo período sem conquistar títulos importantes. Rivalidade baiana. A grande rivalidade com o Vitória também sempre foi um dos maiores capítulos da história do clube, com jogos decisivos e disputados que incendiaram a torcida baiana. O Bavi é um dos clássicos mais emocionantes do Brasil. A importância dos ídolos. Ao longo da história, o Bahia teve diversos ídolos que se tornaram lendas do clube, e não podemos deixar de citar alguns nomes que marcaram épocas. Bobo é sem dúvida um dos maiores nomes da história do Bahia. Com sua habilidade e faro de gol, ele conquistou o carinho da torcida. Cacaio e Zé Roberto. Cacaio, Zé Roberto e muitos outros jogadores de destaque da década de 80 e 90 também são lembrados com muito carinho pela torcida. Hoje, o Bahia continua sendo uma das maiores forças do futebol nordestino, e a torcida continua se destacando pela paixão e pelo apoio incondicional ao time. O clube vem se estruturando e buscando recuperar a sua força para brigar por títulos nacionais, com um elenco renovado e grandes perspectivas para o futuro. Atualmente, o Bahia conta com 3 jogadores que têm se destacado e prometem um grande futuro no clube: Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Caule. Everton Ribeiro, meio-campo consagrado de grande técnica e visão de jogo, tem mostrado grande potencial para se firmar como uma peça-chave no meio-campo, com sua capacidade de distribuição e dinâmica. Já Caio Alexandre, revelação do time, tem se destacado pelo seu vigor físico e versatilidade, mostrando ser um jogador que pode atuar tanto na defesa quanto no ataque, com grande capacidade de marcação e passe. Por fim, Caule, atacante de velocidade e dribles desconcertantes, tem sido uma promessa no setor ofensivo, sendo uma peça importante nas transições rápidas do time. Com a aquisição do Bahia pelo Grupo City, o time entrou em um nível europeu treinando, inclusive na Inglaterra com Pep Guardiola e companhia. A base sólida e a força da sua torcida, o Bahia certamente continuará buscando grandes conquistas e consolidando seu legado no futebol brasileiro. A história do Bahia Futebol Clube é recheada de glórias, superações e momentos inesquecíveis. São décadas de sucesso, com títulos importantes e ídolos que marcaram o coração de milhões de torcedores. E se você é torcedor do Bahia, pode se orgulhar de fazer parte dessa linda história, que com certeza ainda terá muitos outros capítulos incríveis. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Comente aqui embaixo qual o seu momento favorito da história do Bahia. Até o próximo vídeo!